Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos dar a continuidade às aulas de interpretação de texto, que eu sei que é a grande dificuldade de vocês e é o que vocês mais me perguntam. E é a matéria que vocês mais me pedem ajuda. Então vamos dar continuidade. Então hoje eu vou falar sobre a diferença entre interpretar um texto e compreender um texto. Por que eu vou falar sobre isso? Porque na hora em que você vai responder a sua questão de concurso para interpretar um texto, na verdade você tem que analisar se a pergunta feita está relacionada à sua compreensão textual ou à sua interpretação textual. Para você entender bem essa matéria, primeiro vamos entender a diferença de um e outro, ok? Então, observe o detalhe. Compreender um texto envolve você realmente entender o que está escrito, ou analisar o que está escrito, coletar dados, informações. Lembra um pouco lá quando você estava no primário, do 6º ao 9º ano, quando perguntava qual personagem teve tal ação? Qual personagem leu tantos livros? São perguntas relacionadas à coleta de informações do texto. Então, isso é o que? Compreensão textual. No concurso, como você vai detectar que a pergunta feita está relacionada à análise do texto ou à coleta de dados no texto? Tudo a partir das expressões que eles poderão usar ao fazer a pergunta. Que expressões são essas? Observe as expressões. As considerações do autor se voltam para: segundo o texto está correta a afirmação, de acordo com o texto está incorreta a informação, tendo em vista o texto é incorreto dizer, o autor sugere ainda que, de acordo com o texto é certo afirmar, o autor afirma que. Então, você está lendo uma pergunta e tem algumas dessas expressões, significa que está envolvido você, no texto, apenas coletar as informações, identificar as informações para marcar a resposta certa. Compreender o texto é algo bem fácil. Qual é a parte mais difícil? Realmente é interpretar o texto. Então vamos à segunda etapa desse vídeo. Entender o que é interpretar o texto. Interpretar envolve você saber o que se infere do texto. O que significa a palavra inferir? Concluir. Então, quais expressões você deve associar à ideia de interpretação? Observe. O texto possibilita o entendimento de que, com apoio no texto, infere-se que o texto encaminha o leitor para... Pretende o texto mostrar que o texto possibilita deduzir-se que... Bem, nesse momento eu defini para você o que é compreender, o que é interpretar. Quais expressões na pergunta do texto, na pergunta da parte de interpretação de texto estão relacionadas a uma cobrança relativa à interpretação ou a uma cobrança relativa à compreensão. Isso você tem que se lembrar. Agora, observe o exemplo. Eu trouxe um exemplo para você analisar a diferença entre compreender e interpretar. Observe essa frase. Fiz faculdade, mas aprendi algumas coisas. Então, a partir da leitura dessa frase, o que nós compreendemos? Que esse autor fez faculdade e que ele aprendeu alguma coisa. Esse é o óbvio. Isso só envolveu a sua compreensão dessa frase. Agora, como nós interpretamos essa frase a partir dessa conjunção mas? O que podemos inferir a partir da conjunção mas? Mas aprendi algumas coisas. O que nós podemos inferir? Que ele queria estabelecer uma crítica às faculdades, às universidades, querendo dizer o quê? Que lá não se aprende tudo. Lá não é o local em que vamos aprender todas as coisas. Esse foi o objetivo do autor. Então, compreender é algo mais literal. Inferir, você tem que deduzir a partir das presenças das conjunções,
do que o autor quer transmitir, que estaria o quê? De uma forma mais escondida, que você tem que descobrir ou deduzir a respeito do texto a partir da sua leitura. Bem, agora vamos analisar um parágrafo e perceber o que nós podemos inferir de alguns elementos presentes no texto. Que elementos são esses? Alguns advérbios, algumas conjunções. A partir de algumas palavras presentes dentro de um texto, nós podemos inferir algumas ideias. Analise comigo este parágrafo. A burocracia da terra. O modelo agrário brasileiro, embora com inúmeros defeitos, possui uma característica que merece ser destacada, elogiada e preservada. A produção agropecuária brasileira é a última atividade econômica ainda totalmente nas mãos dos brasileiros. Então agora vamos fazer algumas análises desse parágrafo. Então, a partir da frase, a produção agropecuária brasileira é a última atividade econômica ainda totalmente nas mãos dos brasileiros, nós temos 3 elementos que nos auxiliam a deduzir algumas informações. Quais seriam os elementos? A última, totalmente e ainda. O que podemos deduzir? Quando no texto nós lemos que a produção agropecuária ainda é a última atividade econômica ainda na mão dos brasileiros, nos leva a entender que as outras atividades econômicas podem estar parcialmente nas mãos de estrangeiros. Isso você deve analisar. Quando fala que a produção agropecuária está totalmente nas mãos de brasileiros, deduzimos o quê? Que não existem estrangeiros trabalhando no campo, trabalhando com a produção agropecuária. E quando diz que a produção agropecuária ainda está na mão dos brasileiros, pressupõe-se o quê? Que a qualquer momento ela pode passar para a mão de estrangeiros. Então as palavras na última, totalmente e ainda, auxiliam nesse momento em que temos que fazer uma interpretação textual. Temos que deduzir algo que vai um pouco além do que está escrito no texto. Isso é interpretar texto. Bem, eu fiz esse vídeo curtinho, né? Estou fazendo em partes, porque eu sei a dificuldade que os alunos têm para entender um texto. Essa foi a aula 2. Agora, a aula 3 vai ser uma análise de um texto de um concurso público. Será a nossa próxima aula, que será o nosso próximo vídeo. Então, primeiro, gostou do vídeo? Tem dúvidas? Quer que eu fale mais especificamente sobre algum ponto relacionado à interpretação textual? Coloque aqui nos comentários para mim. Então, siga-me aqui no canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos, principalmente de interpretação textual, tá? Deixe seu like para ajudar o seu canal a crescer. E compartilhe com seus amigos que também precisam aprender a interpretar texto. Um beijo e até a próxima aula.